Localizado a 45 quilômetros a sudeste de Jerusalém, o Tel Laquish é conhecido em árabe por Tel ed-Duveir. Ele ocupa uma área de 7,2 hectares, com uma altura de 42 metros. As escavações revelaram dois períodos principais de ocupação. Um do final do Bronze Médio e Bronze Tardio, e outro do período do Ferro II e Ferro III. Entre os dois períodos há um vazio de 2 a 3 séculos, portanto entre 1300 a 1000 a.C., sem ocupação. No primeiro período, entre os anos 1700 e 1300, Laquish era um grande centro urbano, maior que Jerusalém. Nesse período, a cidade estava sob o poder dos egípcios. Várias cartas dos reis de Laquish foram encontradas nos arquivos de El Amarna. Por volta de 1300 a 1200 a.C., Laquish foi completamente destruída pelo fogo, certamente pelos povos do mar. Depois disso, ficou abandonada. No segundo período, entre os anos 900 e 701, Jeroboão e outros reis de Israel reconstruíram Laquish e a tornaram uma importante fortaleza, conhecida como cidadela militar. Construíram palácios, uma enorme muralha dupla, com um complexo sistema de portões, um templo, armazéns, estábulos, 2 poços e casas de moradia. Controlar Laquish significava controlar boa parte da região fértil da Shefelá, bem como o caminho do Negev para o Egito e para o centro de Judá, Jerusalém e também a região norte. Por isso, Laquish era cobiçada pelos dois grandes poderes da época, o Egito e a Assíria. A gente vê isso lá em Miqueias, capítulo 1, versículo 13. Segundo o livro dos Reis, o rei Amazias, para fugir de uma conspiração em Jerusalém, refugiou-se em Laquish e ali ele foi morto. Em 701, Laquish foi conquistada pelo rei Senaquerib da Assíria. O cerco da cidade foi longo e a batalha sangrenta. Os assírios conseguiram penetrar na cidade graças a uma enorme rampa de assédio de 70 metros de largura por 50 de comprimento, que foi construída por eles. Depois da conquista, Senaquerib entregou o controle da cidade aos reis filisteus que a administravam para ele, assim como as cidades de Gaza, Asdod e Ecrom. Em 587, Laquish foi conquistada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Um óstraco encontrado em Laquish e que deveria ser enviado a Jerusalém descreve os momentos antes da queda da cidade. Parte da carta diz: que o meu senhor saiba o que vemos sobre a torre de observação de Laquish, de acordo com os sinais que o meu senhor deu, pois Azeca já não se vê. Ou seja, Azeca, cidade vizinha, já havia caído nas mãos dos babilônios. Laquish seria a próxima. De fato, conforme o livro de Jeremias, no capítulo 34, versículo 7, Azeca e Laquish foram as últimas cidades conquistadas por Nabucodonosor antes de Jerusalém. A primeira escavação do Tel Laquish aconteceu entre os anos 1932 e 1938 e foi dirigida por James Stark, que foi assassinado durante a escavação.
Uma segunda, bem menor, aconteceu em 1966 e 1968 e foi conduzida por Aharoni. Uma terceira e grande escavação, com restaurações, aconteceu entre os anos 1974 e 1994, dirigida por David Uzinski. Atualmente, ainda é possível ver a rampa de assédio construída pelos assírios, a grande muralha de 6 metros de largura. É possível ver ainda 2 enormes poços, um de 44 metros e o outro de 22 metros de profundidade, que datam do século X a.C. A área do palácio, de 35 por 75 metros, com construções de diferentes períodos, começando com o Palácio de Jeroboão, e a área sagrada, onde haviam vários templos sobrepostos, desde o período do bronze até o século II a.C. No momento, não há escavações em Laquish, e os sinais da grande cidade de outrora vão sendo lentamente consumidos pelo tempo e pelo abandono.